Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje a gente vai desenvolver uma aplicação muito bacana utilizando a biblioteca GD do PHP, onde a gente vai transformar imagens em textos. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, a gente já falou sobre a biblioteca GD aqui no canal e a gente já viu como redimensionar imagens, como adicionar filtros de cores e até como enviar mensagens secretas escondidas nos pixels das imagens. Esses conteúdos ficaram muito bacanas, então se você não assistiu esses vídeos, os links estão aqui no card e na descrição também. Então bora começar o projeto de hoje, galera. Aqui eu tenho uma pasta vazia onde a gente vai construir todo o nosso projeto, né? A gente vai construir ele do zero aqui e a ideia é que a gente crie um formulário para fazer o upload da imagem que será convertida em texto, beleza? E aqui, galera, eu vou usar o Composer para gerenciar o autoload das classes, mas se você não quiser utilizar o Composer, pode incluir a classe diretamente no projeto, beleza? Então, para a gente começar, vamos criar aqui o Composer, composer.json, e aqui dentro já vamos definir aqui o nosso JSON com o nome, né? O nome do nosso projeto, que vai ser wdev/image2text. Beleza? Vai ser o nome do nosso projeto. Aqui eu vou colocar o autoload da PSR4, então autoload, aqui eu coloco PSR4. Coloco aqui também o namespace app com A maiúsculo e duas contrabarras, que vai ser o nosso namespace padrão aqui das classes. E a pasta que vai guardar as classes aqui pra gente vai ser app, tudo minúsculo, e uma barrinha aqui no final, beleza? Então vamos rodar aqui o Composer install, para ele criar aqui a pastinha vendor com o nosso autoload. E beleza, o nosso projeto já pode ser iniciado, beleza? Vou fechar aqui e a gente já pode criar os nossos primeiros arquivos aqui. E o primeiro arquivo que a gente vai criar aqui, galera, é o arquivo index.php na raiz aqui do nosso projeto, beleza? E dentro dele a gente vai colocar já a abertura do PHP e também a gente vai incluir o Composer. Então, require dir vendor/autoload. A gente vai incluir o autoload do Composer aqui pra gente. E vamos colocar um echo aqui, um echo wdev, só para a gente testar se isso aqui está funcionando, beleza? Então vamos aqui no navegador, vou atualizar aqui, galera, já estou com um URL localhost/imagem texto carregado, então vou atualizar. Apareceu o wdev, vamos testar aqui colocando o wdev imagem, beleza? Funcionou, galera. Então a gente já está com o nosso projeto iniciado e sem nenhum problema. Agora a gente precisa dar uma cara aqui, dar uma vida para esse nosso projeto aqui. Então para a gente não perder tempo com o CSS aqui no projeto, galera, a gente vai importar tudo lá do Bootstrap, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o site do Bootstrap, então já estou com ele carregado aqui, getbootstrap.com, e a gente vai clicar aqui em Get Started. Beleza? Aqui dentro a gente já tem um template padrão aqui que ele indica pra gente, beleza? A gente vai usar esse template aqui no nosso projeto, beleza? Vou copiar ele. E aqui dentro do nosso projeto a gente vai criar uma outra pasta chamada includes, beleza? Includes. Dentro dessa pastinha includes a gente vai criar um arquivo chamado header.php, que ele vai cuidar do cabeçalho da nossa página, beleza? Vou colar o HTML inteiro aqui, beleza? Esse aqui é o HTML que o próprio Bootstrap criou pra gente. E a gente vai criar dentro dessa pastinha includes também um outro arquivo chamado footer, beleza? Footer.php, que é o rodapé da nossa página. Beleza? Aqui dentro do header a gente colocou todo o HTML. Agora a gente vai separar um pouquinho, beleza? Então aqui, até esse hello world a gente vai deixar e depois aqui abaixo a gente vai remover e vamos colar aqui dentro do footer, beleza? E aqui a gente só vai dar uma ajeitadinha aqui nesse cara, beleza? Então a gente já tem esses dois caras separados, o header e o footer aqui. E a gente vai incluir esses dois arquivos dentro do nosso index. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, include dir/includes/header.php. Beleza? Incluímos aqui o cabeçalho. Vou duplicar essa linha aqui e vamos colocar o footer aqui da página, beleza? Então aqui a gente está incluindo o cabeçalho da página. E aqui o rodapé da página. Rodapé da página. Beleza? A gente já está incluindo esses dois caras, né? Aqui em cima eu vou colocar um comentário que é o autoload do Composer. Beleza? Então já temos esses três caras incluídos aqui no nosso projeto. E esses dois aqui já vão mexer na nossa interface, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos atualizar aqui para a gente ver como que ficou o nosso projeto. Agora já tem um Hello World aqui e já ficou com uma fonte legal aqui também, beleza? Só que para o nosso projeto ficar um pouco mais bonito, galera, a gente vai colocar aqui no nosso body, aqui a gente vai colocar duas classes, beleza? Então aqui class e a gente vai passar BG
dark para o fundo ficar escuro, né, para ficar com cores escuras, e a gente vai colocar o text light para que o texto fique claro, né, que fique com cores claras para a gente. Vamos dar uma olhada aqui como que ficou isso. Olha aqui, galera, já deu uma cara bem diferente aqui para o projeto, e a gente também vai adicionar uma div aqui dentro para criar um container de dados aqui para ele não ficar todo na lateral aqui, beleza? Então vamos colocar aqui div class container. Beleza? E aqui a gente vai colocar o H1 aqui dentro. A gente não vai fechar a div aqui, tá, galera? A gente vai fechar a div dentro do nosso footer. Então aqui, na primeira linha aqui, a gente já vai fechar essa div aqui do header, beleza? Então ela abriu aqui no header e ela vai fechar aqui dentro do footer, beleza? Vamos dar uma olhada como que ficou. Já ficou bem legal aqui, galera, já ficou aqui mais centralizado aqui pra gente, né? Não ficou todo na lateral. E essas classes, galera, são todas do Bootstrap, beleza? A gente não tá criando nenhum CSS à parte aqui, beleza? E uma coisa legal aqui pra gente fazer é que nesse container também eu vou colocar aqui um PT3, que é Padding Top 3, né? Para que ele distancie um pouquinho da parte de cima, né? Beleza, ficou bem legal aqui, galera. Então, agora a gente já está com o projeto praticamente iniciado, galera. Nossa interface está bem bonita, né? Então agora basta a gente trocar aqui algumas informações desse nosso header aqui e partir para a implementação do nosso formulário e da classe que vai fazer essa conversão de imagens em texto, beleza? Então aqui eu vou trocar aqui o title dessa página aqui para wdev imagens em texto, beleza? Aqui eu vou colocar no H1 da página aqui, conversor de imagens em textos, beleza? Conversor de imagens em texto, vamos atualizar. Já ficou bem legal aqui, galera. Vou colocar um wdev aqui no final para ficar mais legal ainda. E agora a gente já pode passar para o nosso formulário, galera. A gente vai colocar um formulário aqui dentro dessa nossa página para que a gente possa fazer o upload dessa imagem. Então, vamos lá. Aqui dentro da pastinha includes, a gente vai criar um arquivo chamado form.php, beleza? Que vai ser o formulário que vai abrigar essa nossa página de upload. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, galera, é claro que é criar o nosso formulário, né? E a gente vai colocar aqui o nosso form com o método post, beleza? Ele vai ser do método post. E a gente precisa passar também o enctype dele como multipart form data, porque a gente vai enviar um arquivo, né? Uma imagem aqui dentro. Então vamos fechar aqui o formulário e aqui dentro a gente vai construir a estrutura desse nosso formulário. E para nossa estrutura ficar bem legal aqui, galera, a gente vai usar algumas classes do Bootstrap, beleza? Então vou colocar aqui uma div com a class row, que é uma classe lá do Bootstrap, que separa o nosso layout aqui em linhas, para que a gente também possa utilizar colunas dentro dessas linhas, beleza? Então aqui a gente criou uma classe de linha, né? E a gente vai criar também uma classe de coluna. Então div class aqui dentro dessa linha, beleza? Então, abri e fechei essas duas classes e dentro dessa coluna aqui, galera, a gente vai colocar o nosso campo do formulário. Então, vou colocar aqui a label, eu vou digitar imagem, beleza? Que vai ser o nosso primeiro campo, aqui é o campo de imagem. Depois, a gente vai colocar um input file, então, input type file, beleza? E a gente vai usar uma classe lá do Bootstrap também, que é a form control. Então, form control. E aqui a gente vai passar um nome para ele, que vai ser o nome image, beleza? A gente vai colocar aqui esse nome aqui para o nosso campo. E esse cara aqui já está criado. A gente já tem uma coluna e já tem uma linha com esse campo aqui. Agora vamos adicionar lá dentro do nosso index para a gente ver esse cara aqui funcionando, beleza? Então aqui dentro do nosso index a gente vai colocar o nosso include também. E a gente vai passar aqui includes /form.php, beleza? Aqui eu vou colocar formulário da página. Beleza? Vamos atualizar aqui para ver. Já apareceu o campo aqui, galera, e dá pra gente clicar aqui, ó, e já enviar alguma foto. Já deixei algumas fotos separadas aqui pra gente testar no vídeo de hoje, beleza? E agora só falta a gente completar aqui o layout desse formulário, a estrutura desse formulário, pra gente partir para a implementação da classe que vai fazer toda essa mágica aí de converter a imagem em texto, beleza? Então vamos voltar aqui pro nosso formulário e vamos colocar mais uma coluna, galera. Vou até duplicar essa coluna de cima aqui e a gente vai trocar ela para quantidade. O nome aqui de quantidade de caracteres por linha. Por que que isso aqui vai ser importante, galera? Imagina que eu tenho uma imagem aí de 1000 pixels por 1000 pixels. Se eu tiver 1000 caracteres, esse texto aqui vai ficar gigantesco, galera. Então a gente vai colocar aqui
quantos caracteres a gente quer por linha, que vai definir qual é o width da nossa imagem final, né, galera? Então a gente vai ter que redimensionar as imagens que serão enviadas aqui para o nosso processador e a gente vai usar esse campo aqui para validar o tamanho dessa imagem, beleza? Então aqui o type aqui a gente vai colocar como number, beleza? Como número aqui dentro. A class vamos deixar como form control mesmo. E o nome dele aqui a gente vai colocar como width, beleza? Porque a gente vai usar como quantidade de caracteres, mas ele vai ser a largura da nossa imagem. Então vamos deixar aqui ele já como width, beleza? Aqui no valor a gente vai colocar um valor padrão como 100, beleza? Que vai ser um valor padrão aí para a gente usar. Se a gente quiser trocar, a gente pode trocar, mas o valor inicial aí vai ser 100 para a gente, beleza? E aqui abaixo, depois dessa nossa row aqui, a gente vai colocar uma outra div, que eu vou colocar aqui uma class dela de mt3 para ser uma margin top 3 aqui, beleza? E a gente vai colocar dentro desse carinha aqui, dentro dessa div aqui, o nosso botão de enviar esse formulário, beleza? Então vamos colocar aqui um button type submit, beleza? E aqui dentro a gente vai passar uma classe que vai ser btn e btn success, que é uma classe lá do Bootstrap que deixa esse botão verdinho pra gente, beleza? E aqui a gente vai colocar um texto que é converter imagem, beleza? Vamos fechar o botão e vamos ver se o nosso formulário ficou certinho, né? Vamos ver aqui, vamos atualizar. Olha que legal, galera, ele dividiu aqui em duas colunas o nosso formulário e já criou aqui o nosso converter imagem, beleza? A gente já pode enviar, só que para ficar mais legal, galera, vamos colocar aqui que todos os campos são obrigatórios, então vamos colocar aqui require em todos, então require de cima e aqui também nesse nosso campo de quantidade, vamos atualizar. Agora se a gente tentar enviar o nosso navegador aqui já vai bloquear, claro que a gente tem que fazer mais validações dentro do nosso back-end, né? Não só as validações do navegador aqui, mas isso aqui já dá para a gente seguir para o projeto de hoje, beleza? E o nosso próximo passo, galera, é criar uma classe que vai processar tudo isso aqui pra gente, né, galera? Então vamos voltar aqui para o nosso projeto e aqui dentro do Composer a gente falou que a nossa pasta app é que vai guardar as nossas classes do projeto. Então vamos criar essa pastinha app aqui na raiz do projeto e dentro dessa pastinha app aqui a gente vai criar uma outra pasta aqui chamada file, beleza? Dentro dessa pastinha file a gente vai criar uma classe chamada image2text, beleza? image2text.php. E aqui dentro aqui vai rolar toda a mágica desse nosso projeto aqui, onde a gente vai pegar a imagem e vai converter ela em texto, beleza? Então vamos abrir o PHP aqui. Vamos definir o nosso namespace aqui, então é namespace app/file, beleza? Aqui a gente vai colocar a nossa classe como image2text. Beleza? E aqui dentro a gente vai colocar algumas propriedades que vão ser muito úteis aqui dentro desse nosso projeto. E a primeira delas, galera, é a nossa imagem, né, carregada com a biblioteca GD. Então eu vou colocar aqui private image, beleza? E aqui dentro a gente vai colocar um comentário também, que é o nosso recurso de imagem, né? Recurso de imagem eu vou colocar aqui GD, que é a nossa biblioteca GD, e o tipo aqui eu vou colocar como resource. Outra propriedade bem importante, galera, é a largura da nossa imagem, né? O nosso width aqui, então private width, que é a largura original da imagem, né? Então, largura original da imagem, porque a gente precisa dela para calcular o redimensionamento, né? Então, vai ser um valor aqui inteiro, beleza? E também a gente precisa da altura, então, private height, e a gente vai passar aqui um comentário que é a altura original da imagem, beleza? Também é um inteiro aqui pra gente, beleza? Temos esses três caras aqui e agora a gente precisa de um construtor para que a gente possa receber a imagem, o arquivo de imagem, e a gente possa carregar com a biblioteca GD e também verificar aqui qual que é o tamanho aqui de largura e altura também, beleza? Então vamos colocar aqui um public function construct e a gente vai passar aqui o arquivo. Vou colocar file aqui, que vai ser o arquivo de imagem, beleza? Então aqui a gente vai colocar método responsável por carregar a imagem na classe, beleza? Ele vai iniciar a nossa classe carregando a imagem para a gente, beleza? Esse cara aqui vai ser uma string, que é um caminho mesmo de um arquivo, beleza? Como a gente está fazendo um upload ali, vai ser um caminho temporário, mas funciona da mesma forma, beleza? E agora a gente vai começar a carregar esse cara aqui para dentro da nossa classe. Só que antes da gente colocar aqui a biblioteca GD em ação, vamos colocar aqui um debug, né? Vamos colocar um debug aqui nesse file aqui para a gente ver se está chegando ou não aqui dentro desse método, né? Desse construtor aqui. Então, para isso, a gente vai lá no nosso index novamente e aqui abaixo do Composer a gente vai colocar as dependências aqui do projeto e a gente vai colocar use /app/file/image2text. Opa!
image to text, beleza? Que é a nossa classe aqui que a gente acabou de criar, beleza? E por meio dela é que a gente vai fazer toda essa transformação de imagem, então a gente precisa dela referenciada dentro desse arquivo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, antes de chamar a classe aqui, é verificar se a gente tem um post, né? Então o nosso post aqui, vamos ver aqui como que está o nosso formulário. A gente tem um campo chamado width, né? Então a gente vai colocar aqui if set post width, né? Que é o nosso campo ali de quantidade de caracteres, né, dessa nossa largura da imagem final, e também a gente precisa validar se a gente recebeu a imagem, né? Então vamos colocar aqui end set files, né, porque a gente recebe as imagens aqui dentro de files, e qual que é o nome que a gente colocou aqui? É image, então a gente vai colocar aqui também image aqui nesse cara. Então se a gente receber esses dois caras aqui, é sinal que a gente já pode processar essa imagem, né? Então aqui verifica o post da página. Então, beleza? Então, deixa eu dar um debug aqui nesse files aqui, só para ver se a gente vai receber todos os dados certinho, né? Então, eu vou selecionar aqui a imagem novamente, vou selecionar aqui um logo do WDEV aqui e vamos testar aqui. Aqui, galera, recebemos certinho aqui o image e aqui, galera, o que importa pra gente é esse temp name aqui, beleza? Que esse é o caminho da imagem. Então, vamos chamar esse cara aqui que vai ser image temp name, né? Vamos testar aqui novamente, vou atualizar. Beleza, recebemos aqui certinho. Esse é o cara que a gente precisa passar para a nossa classe. Então aqui vamos colocar aqui instância da classe de processamento. E a gente vai colocar ob image to text igual new image to text. E a gente passa esse nome temporário aqui, beleza? Aqui, galera, a gente já vai estar trabalhando com a nossa classe, então o nosso debug de lá já vai funcionar, mas vou colocar um exit aqui só para não continuar essa nossa execução, beleza? Vou atualizar. Deu certo, ó, continua imprimindo aqui, porque aqui dentro da nossa classe a gente colocou um debug nesse file, beleza? E para a gente carregar aqui com a biblioteca GD é muito simples, galera. A gente vai usar um método chamado ImageCreateFromString, que a gente pega o conteúdo desse arquivo e passa para dentro desse nosso método, para que ele possa carregar em um recurso da biblioteca GD, sem que a gente precise ficar validando qual que é o meme type dessa imagem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, galera. A primeira coisa é carrega a imagem com a biblioteca GD. Beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, diz image, né, que é a nossa propriedade aqui, a gente vai chamar ImageCreateFromString, né? E aqui dentro a gente precisa do conteúdo desse arquivo e não o nome dele. Então a gente vai usar fileGetContents e a gente passa o file aqui, beleza? Vamos dar um debug aqui nesse diz_image aqui para a gente ver o que ele está salvando para a gente. Vou atualizar. Olha, galera, carregou aqui um recurso para a gente não consegue ver a imagem diretamente, mas esse recurso aqui foi carregado, beleza? E agora o que a gente precisa fazer é pegar o tamanho, né, a largura e a altura dessa nossa imagem aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, galera, a gente pode usar o list, né, e a gente criar diz_width e diz_height aqui. E aí, galera, esse cara a gente pode colocar para ele receber o resultado desse outro método aqui do PHP, que é o getImageSize. E a gente passa o nosso arquivo, beleza? Não o conteúdo do arquivo, o arquivo em si, onde ele está fisicamente no nosso disco, porque aí se a gente der um debug diz aqui, ele já vai carregar para a gente. Deixa eu atualizar aqui a página. Deu certo, ó, 399 por 121 é o tamanho dessa nossa imagem. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. Vamos pegar essa da caveira aqui para a gente testar. Vamos testar? Olha aqui, galera, tem 76 por 78 é o nosso tamanho aqui dessa imagem, beleza? Então aqui a gente já carregou também a largura e a altura. Aqui vamos colocar largura e altura da imagem, beleza? Já descobrimos isso. Porém, galera, quando a gente tem uma imagem em preto e branco, é muito simples a gente entender onde que vai ter um espaço vazio e onde vai ter uma letra ali referenciando algum preenchimento de cor. Porém, quando a gente tem uma imagem colorida, é muito difícil da gente entender como que a gente vai separar esses caracteres, porque eu não consigo deixar o texto colorido. Eu vou ter apenas preto e branco no texto, né? Vai ser sempre duas cores, ou a cor sem preenchimento, que vai ser um espaço, ou uma letra que vai referenciar alguma cor aqui dentro. Então, antes da gente fazer qualquer processamento dessa imagem, a gente precisa converter ela em escala de cinza, beleza? Então vamos colocar um comentário aqui, chamar um método que ainda nem existe, que a gente vai criar. Vou colocar aqui, converte a imagem em escala de cinza, beleza? E aqui dentro eu vou chamar um método, vou colocar aqui, diz setGrayscale, beleza? A gente vai colocar aqui, e como a imagem já está carregada, a gente vai fazer essa alteração aqui dentro desse próprio recurso. Então aqui embaixo a gente vai criar um private function setGrayscale,
Beleza? E aqui, galera, a gente vai usar dois filtros aqui da própria biblioteca GD. Beleza? Vou só comentar aqui, método responsável por transformar a imagem em escala de cinza. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai usar dois métodos aqui. O primeiro vai ser um método que vai realmente deixar em escala de cinza e o outro onde a gente vai mexer com o contraste dessa imagem também, beleza? Então vai ser Image Filter. E a gente passa aqui para ele qual que é a nossa imagem, então é ThisImage. E aqui dentro a gente vai passar qual é o filtro com uma constante. Então é IMG Filter Grayscale. Beleza? Estamos transformando ela em escala de cinza. Só que vamos ver essa imagem sendo transformada primeiro, só para a gente entender se isso aqui realmente está acontecendo. Então vamos fazer o seguinte, galera. Para a gente imprimir a imagem aqui de uma forma que a gente possa visualizar, a gente pode utilizar o método aqui da biblioteca GD, que é o Image PNG, onde a gente passa a imagem que a gente quer exibir, beleza? Só que se a gente faz dessa forma aqui diretamente, o nosso código vai ficar um pouquinho quebrado. Ele vai ficar dessa forma, por quê? Porque ele está tentando processar essa imagem como se fosse um HTML, né? Então a gente pode passar um header aqui, a gente pode passar content type, a gente coloca aqui image PNG. Beleza? Soltamos aqui um header e imprimimos a imagem, vamos dar uma olhada. Agora ele carregou a imagem ali da nossa caveira, né? Aqui ela já está em preto e branco, então não vai ter tanta diferença. Deixa eu pegar aqui o logo do canal e vamos colocar aqui para a gente ver. Converti aqui, ele está normal aqui nas cores normais, né? Porque eu coloquei aqui antes do filtro. Agora, galera, eu vou abaixar aqui, ó, para depois do filtro. Aqui onde a gente colocou o filtro de escala de cinza, beleza? Vamos colocar aqui, vamos testar. Vou atualizar aqui para a gente ver. Olha aqui, galera, já ficou com escala de cinza pra gente, olha que legal. E aí, o outro filtro que a gente vai colocar é o de contraste, né? Então, a gente vai colocar aqui a imagem e aqui eu vou trocar o filtro, que vai ser IMG, underline filter, underline contraste. E a gente vai passar o valor aqui menos 10, galera. Vamos dar uma olhada aqui como que vai ficar. Olha, galera, ficou bem legal, ele deu uma escurecida aqui na imagem, isso aqui vai ser bem importante para que a gente possa definir a diferença de cores aqui dentro desse nosso arquivo, beleza? Então já transformamos a nossa imagem aqui em escala de cinza, ela já está transformada, e agora, galera, a gente precisa criar um método que vai converter essa imagem em texto, beleza? Então já temos aqui a nossa imagem transformada, e agora a gente precisa de um novo método para fazer isso para a gente. E esse método vai ser o método getText, então a gente vai colocar aqui public function getText, e para ele, galera, a gente vai passar aquele novo tamanho, né, a nova largura que a gente colocou dentro do formulário, então new width, beleza? Vai ser aqui o nosso parâmetro, aqui nosso argumento desse método aqui, e aqui vai ser método responsável por retornar a imagem convertida em texto. Beleza? Aqui eu tenho um novo tamanho, né? Vai ser um inteiro, então um integer aqui. E a gente também precisa retornar aqui uma string, beleza? Vai ser uma string já com o texto inteiro colocado. A primeira coisa que a gente precisa fazer dentro desse método é redimensionar a imagem com base nesse novo tamanho. Mas só que antes disso a gente vai colocar aqui dentro desse nosso index um método aqui, a chamada desse método, na verdade. Então eu vou colocar aqui que vai ser result ou text, né? Acho que pode ser text aqui. Text vai receber OBI image to text, get text, e a gente passa o nosso post width para ele. Vamos receber esse cara aqui que vai ser a conversão em texto da imagem. Então aqui é texto criado a partir da imagem. Beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vou dar um debug aqui de text. Beleza? A gente vai colocar aqui já esse text como debug para a gente, beleza? Já temos aqui a chamada do método, então agora o que a gente precisa fazer é criar o restante desse método aqui e redimensionar a imagem primeiramente, né? Antes da gente fazer qualquer alteração aqui dentro. Então para isso, galera, a gente vai colocar aqui uma nova variável para receber essa imagem, então eu vou chamar de imagem redimensionada. Então a gente vai colocar aqui uma variável image, que ela vai receber this get resized image, e a gente vai passar a nova largura, então new width aqui para ele, e ele vai retornar aqui como um argumento aqui também, né, como um argumento de referência, o new height, que é a nova altura dessa imagem, mantendo a proporção, né, porque a gente precisa manter a mesma proporção da imagem original, só que a gente precisa alterar essa largura, né, e por isso a altura também vai ser alterada. Então aqui a gente já vai ter uma imagem criada a partir desse redimensionamento aqui, beleza? Então vamos criar esse método aqui em cima, então private function get resized image, e a gente passa new width e new height também. Aí o new height a gente precisa passar como referência, então a gente coloca o e-comercial aqui na frente e vamos colocar aqui método responsável
por redimensionar a imagem a ser convertida. Beleza? A gente coloca aqui que é um inteiro a largura, integer, integer. A gente também tem a altura como integer. E o retorno vai ser um recursive, porque é uma nova imagem que a gente vai criar a partir da imagem original. E para a gente criar isso daqui, galera, a primeira coisa é descobrir qual é a proporção da imagem inicial, né? Proporção original da imagem. A gente vai chamar aqui de ratio, né? Então, o ratio vai ser this-width, né? O tamanho original, dividido pelo this-height, né? Que é a largura, que é a altura, né? Que é a altura original. Então, a largura original dividido pela altura original, a gente tem a proporção da imagem que foi enviada aqui pra gente, beleza? Agora a gente precisa de um novo tamanho, né? De um novo height aqui para ele. Então, vamos colocar aqui nova altura da imagem, né? Nova altura da imagem. E a gente vai fazer o seguinte. Aqui vai ser new height, vai receber new width, que é a nova largura, dividido pela nossa proporção aqui, o nosso ratio. Então, ele vai dar pra gente um valor. Esse valor aqui, galera, pode dar um valor quebrado, então a gente precisa arredondar ele. Então, a gente vai usar o round aqui. Só que tem um grande detalhe aqui, galera, como a gente está trabalhando com textos e não com pixels, a nossa altura ela precisa ser dividida por 2 para que o aspecto da imagem fique correto, porque senão a altura vai ficar muito grande e nossa imagem ali em texto, né, vai ficar esticada. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai arredondar tudo isso aqui e também dividir por 2. Então a gente vai fazer o seguinte, colocar aqui parênteses aqui dentro, né, e o resultado dessa divisão aqui a gente vai dividir por 2 e depois a gente vai arredondar. Fechou? Então a gente vai fazer desse jeito aqui para obter a nova altura, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um eco de new width e aqui eu vou colocar vezes a nova altura, beleza? Aqui dentro a gente vai obter a nova largura com a nova altura. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Vou atualizar aqui e vou subir esse logo do WDev de novo, beleza? Só para a gente ver aqui como que vai ficar. Tá 100 por 50, porque a gente colocou aqui. Eu vou colocar agora 50 aqui, vamos dar uma olhada como vai ficar. 50 por 25, já ficou bem legal. Agora vamos pegar uma outra imagem aqui, vamos pegar da caveira novamente. Vamos enviar, aqui ficou 50 por 26, olha que legal. Aqui eu vou passar 100 de novo, ficou 100 por 51. E agora que a gente já tem os dados ali de altura e largura, basta a gente redimensionar realmente a imagem, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, no retorno desse método, a gente vai colocar retorna a imagem redimensionada. Então aqui vai ser o seguinte, return, a gente vai usar image scale, que é o redimensionador aqui da biblioteca GD, a gente passa a imagem, disimage, e a gente também vai passar new width e new height para ele. A gente passa esses dois valores, né, os novos valores de altura e largura, e a nossa imagem vai ser realmente redimensionada aqui. E a partir desse momento, esse método aqui, essa variável que já recebe do método, na verdade, essa imagem já redimensionada para a gente trabalhar com ela e obter os pixels dessa imagem para entender qual caractere que a gente vai transformar cada pixel de cor dessa imagem. Então agora a gente vai criar uma variável para abrigar o nosso texto, né, texto da imagem. E ela vai ser um text aqui que vai estar vazio, então text vazio, não tem nada dentro dele, a gente vai começar a criar isso. Galera, para que a gente possa processar essa imagem, a gente precisa passar por todos os pixels dela no eixo Y e no eixo X também, para que a gente possa converter cada um deles em texto, né? Então, para isso, a gente vai usar dois fors. Então, o primeiro for vai ser do eixo Y, né? Para a gente navegar no eixo Y, então vai começar em 0, e a gente vai até ele ser menor do que a nova altura, né? Então, new height aqui. Beleza? A gente vai incrementando ele de 1 em 1. Então, Y mais. Depois a gente vai colocar dentro dele, galera, o eixo X. Por quê? Porque a gente vai linha a linha e cada linha que a gente iniciar, a gente vai passar por todos os pixels dessa linha antes de seguir para a próxima. Beleza? Então aqui a gente vai colocar o eixo X aqui dentro. Beleza? X igual a 0. X ele tem que ser menor do que o new width, né? A nossa largura aqui. E ele vai indo de 1 em 1 também. Beleza? Aqui a gente já vai passar por todos os pixels da imagem. E aqui dentro a gente vai conseguir obter e converter cada um desses caras em um caractere. Beleza? Aqui vou colocar um comentário, itera todos os pixels da imagem. Beleza? E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, galera. Text, né, que é a nossa variável de texto aqui, vai ser concatenada com this getChar, onde a gente vai obter o caractere desse lugar, né, desse pixel. Então, para isso, a gente precisa passar a nossa image, que é a nossa imagem redimensionada, e os caras aqui de X e Y, né? Esses dois valores aqui que vão identificar onde na imagem a gente está e onde que a gente quer converter esse cara, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, galera. Depois que eu obter
de uma linha inteira, eu vou dar um debug aqui para a gente ver se a gente realmente conseguiu converter esses caras. Porém, esse getChar não existe, a gente precisa criar. Então, vamos criar ele aqui, private function, e a gente passa aqui getChar, que ele vai receber image e x e y, que são os nossos valores aqui que vão definir qual é o pixel que a gente está trabalhando, beleza? Então, método responsável por obter o caractere de um pixel, né, que referencia esse pixel para a gente. Aqui a gente tem um resource, né, que é um recurso da biblioteca GD, e a gente tem os dois valores inteiros aqui, x e y. Então, integer e aqui integer também. Beleza? O retorno aqui que a gente espera é um retorno de string, onde a gente vai ter um caractere aqui que vai referenciar esse pixel, essa cor, esse lugar aqui da imagem. Então, a primeira coisa aqui é obter a cor desse pixel, né? Então, vou colocar aqui cor do pixel, né? Intensidade de cor, na verdade, do pixel. Vou colocar color, que vai receber diz getPixelColor. E aqui a gente vai passar a nossa imagem e o nosso XY também. Beleza? Vamos criar esse outro método aqui que não existe, mas eu já vou dar um debug aqui em color também. Vamos deixar os debugs aqui para eles serem executados. Então vai ser private function getPixelColor. A gente tem imagem, a gente tem o X e a gente tem o Y aqui também. Beleza? Vamos colocar aqui. Deixa eu dar o debug aqui, debug de comentários. Beleza? Apareceu aqui o comentário. Vou copiar esse outro de baixo aqui, galera, que a explicação é praticamente a mesma aqui, só que essa cor aqui a gente vai retornar como inteiro. E aqui método responsável por obter a cor do pixel atual. Aqui para a gente obter a cor, galera, a gente vai usar dois métodos aqui da biblioteca GD. Um é para obter o índice dessa cor, então eu vou colocar aqui índice da cor, né? E a gente vai colocar aqui index, que vai ser image color at, que ele vai obter aqui um índice dentro da imagem, então vai ser image xy, beleza? E por meio desse índice aqui a gente vai obter realmente as cores desse lugar. Então eu vou colocar aqui colors, que vai receber image colors for index, beleza? E a gente passa aqui a nossa image e o nosso index aqui. Beleza? Aqui são as cores do índice. Por que que eu coloquei cores do índice? Porque a gente vai retornar todas as cores de RGB aqui dentro, beleza? Então vamos dar um debug em color para a gente ver. Vamos ver aqui no nosso navegador o que vai acontecer. Vou colocar a caveira mesmo aqui para a gente testar. Olha aqui, galera, ficou aqui, ó, red, green, blue e alpha, né, a transparência aqui. Então, aqui, o primeiro pixel aqui, ele é todo branco, ó, 255 em todos eles. E como a gente colocou a escala de cinza, galera, esses três valores vão ficar sempre iguais, né, eles nunca vão estar diferentes um do outro, porque a gente não está trabalhando com uma imagem colorida. Então, basta a gente eleger uma dessas cores aqui para a gente trabalhar. A gente vai pegar aqui a red, que é a primeira aqui. Então, vamos colocar aqui o nosso retorno já com base nela, que vai ser return color red. Se ela não existir, vamos retornar 0, galera. Beleza? Então vamos colocar aqui e a gente vai colocar aqui para ele o seguinte: retorna a intensidade da cor. Beleza? Vai ser a cor vermelha aqui que a gente está trabalhando, mas como estamos em escala de cinza, qualquer um dos valores ali teria o mesmo valor para a gente. Beleza? Se a gente atualizar agora, tem um debug aqui desse color aqui, né, desse valor da cor aqui para a gente. Então vamos atualizar aqui. Apareceu 255, é o que a gente precisa já para fazer o nosso tratamento aqui das imagens, beleza? E agora aqui para a gente converter e descobrir qual é o caractere que vai referenciar essa cor, a gente vai precisar de uma base, né, de uma amostra de caracteres que a gente pode utilizar. Então aqui dentro da nossa classe, galera, a gente vai colocar uma constante aqui em cima, onde a gente vai chamar ela de chars, beleza? Então const chars, e a gente vai colocar aqui quais são os caracteres que podem ser utilizados aqui dentro desse nosso conversor. Então, caracteres utilizados no conversor. E galera, dentro desse array de caracteres aqui, a gente precisa entender que a intensidade da cor, né, a intensidade de preto ali dentro da nossa imagem, ela vai ser referenciada aqui pela posição do array. Quem estiver mais próximo de 0, os primeiros caracteres aqui referenciam as cores mais escuras e os que estiverem mais longe, as cores mais claras, beleza? Então vamos colocar alguns caracteres aqui para referenciar as nossas cores, né? Então aqui eu vou começar com o jogo da velha aqui para a gente colocar como se fosse o caractere preto, né? A nossa cor mais escura da nossa imagem, igual para uma cor um pouco mais clara. Vou colocar aqui o símbolo de percentual para uma cor um pouco mais clara ainda, asterisco, e depois a gente vai colocar espaços aqui. Dessa forma, galera, a gente vai ter 5 níveis de intensidade de cor aqui, sendo as cores mais escuras, as cores médias e aqui a cor totalmente clara, né, que seria a nossa cor branca, beleza? Então temos esses caras aqui para a gente trabalhar e agora com base neles a gente vai trabalhar aqui na conversão da imagem. Se você quiser adicionar mais caracteres aqui, trocar esses caracteres, pode ficar à vontade, beleza? Para melhorar esse
código também, fechou? Então vamos aqui embaixo, vamos colocar aqui a nossa conta que vai indicar qual que é o caractere que vai referenciar esse pixel. E a primeira parte do cálculo aqui, galera, é a gente descobrir qual que é a faixa da intensidade de cor que cada um daqueles caracteres ali vai representar. E para isso, vamos criar aqui um comentário chamando faixa de intensidade de cor, né? Que cada um vai representar de cada caractere, né? Então a gente vai colocar aqui um range, né? Da nossa faixa aqui. E ele vai ser o resultado de 255, que é o nosso valor máximo de cor, dividido por a quantidade de caracteres que a gente tem lá em cima. Então, self chars. Se você aumentar a quantidade de caracteres, vai diminuir aqui as faixas, né? Então, cada caractere vai representar menos valores de intensidade de cor dentro da nossa imagem, beleza? Então, o valor máximo de cor dividido pela quantidade de caracteres que a gente tem aqui, beleza? Então, já temos aqui a nossa faixa. Agora, a gente precisa descobrir qual que é o índice do caractere da cor atual. Então, vamos colocar aqui índice do caractere da cor atual. Beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte. Index vai receber o valor ali da nossa cor, então é color dividido por range. Beleza? Vamos dar um debug nesse índice aqui só para a gente ver como que ele tá. Beleza? Vamos atualizar. Ele deu índice 5 aqui pra gente. Ele não deu um número quebrado, galera, mas pode dar algum número quebrado aqui devido a essa divisão aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai arredondar ele para baixo, beleza? Então, a gente vai usar floor para ele arredondar para baixo pra gente. E aqui ele não vai mudar, né? Que aqui deu 5 pra gente, não vai mudar. Mas ele já tá dentro de uma faixa aqui pra gente. E essa faixa aqui, esse índice, é a posição 5 do nosso array, que é o caractere branco. Olha aqui, ele criou um espaço pra gente. Então, com isso aqui, a gente já tem um caractere branco sendo impresso aqui, um espaço sendo impresso dentro da nossa aplicação. Então, para isso, a gente vai retornar o caractere. Então, retorna o caractere aqui para ele, que vai ser return self chars. A gente passa o index aqui. Se ele não existir por algum motivo, a gente passou o caractere, enfim, a conta ali deu um valor a mais, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar um espaço em branco, beleza? Então, se não tiver o caractere, a gente vai retornar um espaço em branco. Vamos dar uma olhada aqui o que ele vai imprimir pra gente. Ele imprimiu tudo vazio aqui, galera, olha aqui. A nossa imagem aqui ficou toda vazia, olha, tem todos os espaços aqui colocados, então a nossa primeira linha é branca, né? Então a gente colocou um debug aqui da nossa linha e a nossa primeira linha é branca. Então o que a gente vai fazer, galera? A gente precisa pular linhas. Sempre que o nosso eixo X aqui terminar, a gente precisa pular uma linha. Então aqui a gente vai fazer isso, beleza? Então aqui eu vou colocar quebra linha ao final do eixo X. Beleza? E aqui, galera, a gente vai colocar o seguinte, text vai ser concatenado, então ponto igual, /n para a gente quebrar a linha, beleza? Vamos dar uma olhada como que isso aqui vai ficar, né? Mas a gente tem que dar um retorno aqui, então retorna o texto criado. Beleza? Aqui a gente vai dar um return de text, só que antes da gente dar esse return, vamos passar um trim aqui e tirar esse /n final, galera. Por quê? Porque esse último /n aqui pode dar um problema na hora que a gente for copiar e tal. Então vamos colocar aqui esse trim do /n. Vamos dar uma olhada agora como que ficou. Vamos atualizar. Olha que legal, galera. Imprimiu aqui a nossa caveira, olha que legal, com os caracteres que a gente criou. Isso aqui ficou muito legal, galera. A gente já conseguiu criar aqui. Aqui tá com zoom, né? Deixa eu tirar o zoom aqui. E aqui ele fez com 100 caracteres, galera. Aqui ele colocou em cima, né? Então vamos melhorar esse layout. Mas aqui ele já fez com 100 caracteres, então isso aqui já ficou super legal. Ele converteu a nossa imagem em texto, galera. Eu acho que só por isso aqui já vale o like nesse vídeo, né, galera? E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem conteúdo muito legal aqui no canal e toda semana tem vídeo novo pra você, beleza? Então, galera, agora vamos melhorar esse layout aqui pra ficar mais legal esse nosso projeto. Então, o que a gente vai fazer, galera? Se tiver esse texto aqui, né, se existir esse texto, a gente vai mudar o nosso formulário ali embaixo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro a gente vai colocar arquivo central da página. Aqui a gente vai criar uma variável chamada, vou colocar file aqui, né, que vai ser o nosso arquivo aqui, beleza? Ele vai receber o seguinte, se o nosso text ali estiver definido, né, se ele existir, então iset text, a gente vai retornar result.php. Se não, a gente vai retornar form.php. Beleza? Porque se for um resultado, a gente vai imprimir um layout um pouquinho diferente aqui da tela, já que se for um formulário normal, não é um resultado, a gente vai imprimir o próprio formulário e a gente vai pegar essa variável e vai colocar aqui no lugar desse form, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora como que ficou. Deixa eu atualizar aqui sem dar o envio, né? Então aqui tá assim. E agora a gente vai enviar uma imagem. Eu vou enviar aqui esse xadrez aqui pra gente testar.
Beleza? Aqui deu um erro porque eu não tenho esse result PHP, beleza? Isso aqui é verdade, eu não tenho esse result. Então a gente vai criar ele agora e eu vou duplicar esse nosso formulário para a gente criar ele. Então result.php. E aqui a gente vai fazer o seguinte, galera, vou apagar esse formulário aqui, a gente vai colocar uma section aqui em cima, só para a gente colocar um botão de voltar, né, para que a gente possa enviar uma nova imagem aqui, beleza? Então aqui vamos colocar um link, href, a gente vai colocar index.php, para ele voltar para nossa home, beleza? Vamos colocar o A aqui, né, o nosso link. Aqui dentro a gente vai colocar um botão, então button, type button mesmo, né? Ele não é um botão de submit de formulário. A gente vai colocar algumas classes, então btn success, que é o botãozinho verde lá, beleza? Vamos colocar o texto voltar e vamos fechar esse botão aqui, beleza? Agora, galera, a gente vai colocar um H2 aqui embaixo, a gente vai colocar também o texto aqui resultado, beleza? Resultado aqui do nosso conversor, e aqui a gente vai colocar uma classe MT3, né, para ser uma margem top 3, para que a gente fique distante aí do topo da nossa página, beleza? Vamos dar uma olhada como que tá ficando isso aqui, vou atualizar, já ficou o nosso resultado aqui, e o nosso botão voltar funciona aqui, beleza? Então vamos colocar aqui o nosso xadrez novamente, beleza? Já apareceu aqui o resultado novamente, e agora a gente vai imprimir esse texto criado dentro de uma text area, beleza? Então vamos colocar aqui uma text area, beleza? A class dela vai ser form control, beleza? A gente vai colocar styles aqui também, beleza? Então os styles aqui a gente vai colocar um width 100% aqui, para ficar com a largura completa aqui do nosso container de layout. A gente vai colocar um height aqui de 600 pixels, se você quiser aumentar, diminuir, pode ficar à vontade também, beleza? E a gente vai colocar um negócio que é muito importante aqui, que é o font family, ele precisa ser monospaced. Por quê? Por que monospace? Porque quando a gente tem fontes que os tamanhos das letras são diferentes, a largura das letras são diferentes, a gente tem um problema aqui com o nosso layout, a nossa imagem aqui gerada, na verdade o texto gerado a partir da imagem vai ficar todo desencontrado, né? Todo desestruturado, porque as letras não vão ter o mesmo tamanho e a gente precisa que essas letras tenham o mesmo tamanho, beleza? Então, se forem utilizar esse texto criado aqui pelo conversor, utilizem sempre font family monospace para conseguir exibir corretamente, beleza? Se você colocar dentro das tags pré do navegador também funciona, então dá para colocar dentro da tag pré também que vai ficar legal. Beleza? A gente vai colocar ele como read only, beleza? Só para leitura, para a gente não ter nenhuma alteração. E aqui eu vou fechar a text area. E galera, a gente vai colocar aqui dentro da text area o nosso retorno. Então eu vou colocar aqui a impressão do text, que é o texto dessa nossa imagem, beleza? Então vamos voltar aqui e vamos testar. Vamos enviar esse xadrez aqui para a gente testar, vamos ver. Olha que legal, galera, converteu aqui o nosso xadrez aqui em texto, né? Vamos voltar lá, vamos converter aquela caveira de novo para a gente ver. Aqui do Justiceiro, né? Deu super certo, galera. Olha que legal que ficou esse nosso conteúdo aqui em texto, nessa nossa imagem em texto. Vamos converter aqui, galera, um texto também aqui. Eu coloquei um texto aqui, peguei uma imagem com texto, vamos converter. Olha que legal que fica, galera. Se a gente aumentar aqui um pouco, talvez para 150, pode ficar melhor aqui. Vamos ver aqui esse texto novamente em 150. Olha, já ficou bem legal, galera. Olha que legal que ficou. Ficou bem mais definido. E galera, a gente também pode usar as imagens coloridas, né? Por mais que o resultado com imagens coloridas não fique tão perfeito, é possível a gente utilizar também, beleza? Então vou colocar aqui o logo do canal, aqui esse logo redondo do canal, vamos ver como vai ficar. Aqui ficou o W aqui do WDev, olha que legal. Vamos diminuir um pouco, vamos colocar em 50 para a gente ver aqui esse logo novamente. Olha aqui, galera, ficou o logo do canal aqui. A gente também pode colocar aqui esse logo maior aqui para a gente testar, né? Então aqui o logo do WDev um pouco maior. Também fica definido aqui, a gente consegue ver, só que com uma imagem que ela tem um fundo branco e uma silhueta, por exemplo, aqui, acho que eu tenho uma imagem de silhueta aqui, já fica bem melhor a definição, né, galera? Fica muito melhor a definição. E se a gente colocar a imagem de uma pessoa, vou colocar uma foto minha aqui, a imagem fica definida aqui, você sabe que a imagem está aqui, mas só que os detalhes mesmo aqui das cores, eles não podem ser exibidos, a gente não consegue exibir tão 100% aqui dentro desse processador nosso. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí, uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.